Fala galera do canal do professor Thiago Lira, concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, soldado, concurso aí que teve uma prova aplicada, tivemos problemas no ano passado, o contrato foi ali rompido, não sei se juridicamente esse é o termo, mas vamos ter uma nova aplicação com uma nova banca, que é a banca Getúlio Vargas. A FGV é uma banca muito boa, tradicional no Brasil. Aqui no canal existe uma playlist, tá, completinha, da FGV para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que foi há mais ou menos 2 anos, salvo engano. E eu quero fazer agora uma série de vídeos com bizus da FGV, tá bom? Pegando inclusive questões recentes, tá? Do português, estou até com o livro aqui do Pestana, né? Excelente gramática do Pestana, de pessoa ao qual eu sou fã. E eu quero passar alguns bizus para vocês da FGV, tá bom? Vamos lá então? Galera, primeira coisa, se você vai fazer uma prova de português da FGV, você deve entender que a FGV tem um outro português. É um outro português, tá bom? Um outro português. Tem gente que demora um pouco para se adaptar, mas quando você entra no túnel, eu costumo dizer isso, da FGV, do português da FGV, você às vezes não quer nem sair, porque você pegou o modelo de prova. Isso é muito importante. Primeira dica é o seguinte, o português da FGV, você vai ter que ter uma boa gramática, claro, mas existe um aspecto semântico ligado a toda a estrutura da gramática, permeando toda a gramática, que a FGV é campeã de audiência. Então, por exemplo, você estuda preposição, vamos lá, preposição, uma classe gramatical que liga ali palavras, legal, e acabou? Não, tem um aspecto semântico. Por exemplo, quando eu falo vou à praia, é diferente de dizer vou até a praia. Quando você fala vou até a praia, esse até pode estar dando ideia de limite, né? Caminhei e fui até a praia. Diferente de fui à praia. Ou, por exemplo, fui com a praia. Esse com, outra preposição, é uma ideia de companhia, uma parte mais ali poética. Repare que uma simples classe gramatical pode mudar o contexto semântico, né? Artigo definido e indefinido. Qual a diferença? Cara, a diferença é profunda. O carro, um carro, é diferente, né? Você quer definir e você quer indefinir o substantivo. Então os aspectos semânticos vão entrando em toda a estrutura gramatical da FGV. Isso é muito importante. Claro, ligado ao texto, tá? Muitas questões da FGV vêm trazendo textos curtinhos, às vezes de 3, 4 linhas, tá? Isso é muito importante também. Beleza? Outra coisa, esse é o vídeo inicial. Outra coisa, então, primeira dica é essa, entender que a FGV é outro estilo de prova. É um português que você tem que saber a gramática, mas o aspecto semântico ali, linguístico, dentro das estruturas gramaticais, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma questão da FGV, tem pouco tempo. Conta um texto que um casal, né, estava recebendo outro casal na sua casa, tá bom? E aí, esse casal que chegou, sentou no sofá, alguma coisa assim, e a moça que sentou no sofá, chegou na casa dos amigos, disse para o dono da casa, olha, dizem que vai fazer frio, tá? Ela olha para a janela e diz, dizem que vai fazer frio. O que ela quis dizer com isso? Repare que aí nós temos um aspecto do texto que é inferência textual. Não está explícito, mas o que é implícito ali? Salvo engano, a resposta era que ela quis fazer um comunicado, que vai fazer frio, e um pedido subentendido, que era feche a janela estava aberta, tá? O texto diz isso claramente. Ou seja, uma pergunta completamente que pede do candidato um raciocínio lógico quase, tá? Isso é muito importante. Então, a primeira dica é essa. Sempre que você for estudar a língua portuguesa, a gramática, você vai ter que pensar nos aspectos semânticos. Então, por exemplo, verbo, né? Toda oração tem um verbo, ou frase verbal. E aí, galera, nós precisamos olhar os tempos verbais, não, por exemplo, para você decorar tempo verbal, tá? O indicativo é formado por 6 grupos de tempo, o subjuntivo é simples por 3, e por aí vai. Não, mais do que isso. O que tem de semântica aí por trás? Qual a diferença semanticamente do indicativo para o subjuntivo e imperativo? Indicativo normalmente estabelece uma questão certa, né? Comprei um carro, está no passado, pretérito perfeito, comprei um carro de forma certa, né? Se eu estudasse, passaria. Estudasse é algo condicional ali, condicional. O se é condicional, a conjunção condicional. Então esse estudar-se, que é o pretérito imperfeito do subjuntivo, por causa da desinência SSE, dá uma ideia ali de
possibilidades, de hipóteses, né, que aparecem para você. Então você vai ter que ir costurando o tempo verbal, mais do que decorar. Eu sempre indico você olhar colocar na sua frente os 6 do indicativo, os 3 do subjuntivo, os 2 do imperativo e pensar, refletir sobre eles, né? Então, por exemplo, presente do indicativo. Eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais, eles compram. O que é isso? Isso aí pode estabelecer, por exemplo, num texto narrativo, uma rotina de um personagem. Ele estuda todos os dias. Claro que todos os dias é uma circunstância adverbial ali de tempo, de frequência, mas ele estuda um verbo que gramaticalmente está no presente do indicativo, mas ele estabelece uma rotina, talvez uma rotina da personagem. Então, gente, isso tudo é uma introdução para falar o que é FGV para você entender que você precisa saber da gramática. Olha, eu falei de conjunção, já falei de verbo, já falei de tempo verbal, 1000 coisas aqui, mas sempre com esse olhar um pouco mais recuado, né? Recuado e observador, tá? Então, por exemplo, tópicos como tipos de textos, gêneros textuais, né? Funções da linguagem, também são muito importantes para compor esse cenário da língua portuguesa para FGV, tá bom? Então esse é o primeiro vídeo. Próximo vídeo nós vamos continuar com dicas pontuais para quem vai fazer a prova de soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, FGV, aplicação em abril. Beleza? Estamos em fevereiro, acho que vai dar para fazer uma playlist legal para vocês aqui. Um grande abraço, curta o vídeo, por favor, se inscreva no canal e vamos que vamos.